Boa noite. Que as bênçãos de nosso Pai nos envolvam os corações, sempre gratos pela oportunidade que nos concede do estudo e do amparo que recebemos. Nossas vibrações amorosas pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que a misericórdia do Pai se faça presente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Terão os espíritas uma missão ou uma tarefa? Qual seria essa tarefa? Vamos ver o que nos diz o Espírito Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Missão dos Espíritas, Paris, 1863, no item 4. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Então vemos aqui que Erasto diz que devemos pregar o novo dogma da reencarnação. Dogma no sentido de ser um princípio fundamental, né? No sentido racional, porque é uma lei natural, uma lei divina. Então, a reencarnação. E também fala da elevação dos espíritos, que é a lei do progresso e se dá nas inumeráveis encarnações. Mas no que nos ajuda este conhecimento que recebemos através da doutrina dos espíritos? Esses ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, isto é, os espíritos do Senhor, que ao seu comando vem iluminar o caminho, abrir os olhos aos cegos, dissipando as trevas, estão junto a nós, nos auxiliando a caminhar com mais segurança, com mais lucidez, pois somos espíritos eternos, temporariamente vivendo aqui na Terra, num corpo de carne. Então, esses ensinamentos nos ajudam a viver melhor. E Erasto continua: deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé,
que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, esses ensinamentos trazem consolo, né? Nos torna mais fraternos, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e dependemos uns dos outros para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento de toda a nossa potencialidade. Traz também a esperança de um futuro melhor, de um futuro mais feliz e de paz. Cumprindo com os nossos deveres, conquistaremos essa paz tão almejada. E se cada um cultivar a paz, o mundo também estará encontrando a paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens, que sois grandes perante Deus, e que, mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Então, essa fé que transporta montanhas. Que montanhas são essas? São essas impurezas, são esses vícios, são as dificuldades que ainda trazemos. Esta fé nos mostra que somos capazes de vencer essas imperfeições que ainda trazemos e desenvolver em nós o nosso potencial divino, potencial do bem, do amor, do belo. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Dois mundos seriam o mundo físico, material, e o mundo espiritual, que caminham paralelos, juntos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Porque a doutrina espírita traz o consolo e também nos fortalece
para enfrentarmos as nossas provas, as nossas lutas que sabemos benéficas, necessárias. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. O próprio Emmanuel orientou Chico Xavier a analisar tudo o que receberia, que devia estar coerente com Jesus e com Kardec. Então, a busca da verdade, precisamos aprender a discernir, não aceitando quimeras, facilidades, uma felicidade fictícia, não merecida, porque a luta é grande e é através da luta que realmente se conquista. Através desse conhecimento que nos torna mais lúcidos, mais conscientes dos nossos deveres, esse conhecimento que nos ajuda a ter uma vida com maior equilíbrio, procurando não só o conhecimento vazio, porque não basta a certeza de que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o caminho, praticando o bem. Essa é a verdadeira pregação, né? Pregar não só através das palavras, mas através da maneira de agir, de provar a fé. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Sabemos que o espírito que se encarna vem do espaço para progredir, e a missão dos pais é aproximar essa alma de Deus. Conforme os cuidados e a educação que receber, ajudarão no seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. A criança, que é um espírito reencarnado nos primeiros anos, é mais dócil, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir. Num lar espírita, como deveria ser essa educação do Espírito Eterno que vem como filho? Vamos ver o que nos diz Herculano Pires no livro Pedagogia Espírita sobre educação no lar. A educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. Essas pessoas se esquecem de que seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. Kardec, num trecho da Revista Espírita, conta como na França, já no seu tempo, a educação espírita no lar começava a produzir maravilhosos efeitos. É preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem, como ensina Kardec, com a roupagem da inocência para voltarem à Terra e iniciarem uma vida nova. Os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm com esse meio
já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de que necessitam. Os pais, que a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo, estão faltando com seus deveres mais graves. Ensinar às crianças o princípio da reencarnação, da lei de causas e efeitos, da presença do anjo guardião em suas vidas, da comunicabilidade dos espíritos e assim por diante, é um dever inalienável dos pais. Pensar que isso pode assustar as crianças e criar temores desnecessários é ignorar que as crianças já trazem consigo o germe desses conhecimentos e também que estão mais próximos do mundo espiritual do que os adultos. Descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhes a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Os pais que temem dar educação espírita às crianças não têm uma noção exata do espiritismo e, por isso mesmo, não confiam no valor da doutrina que esposam. As crianças de hoje estão preparadas para enfrentar a realidade do novo mundo que está nascendo. Esse novo mundo tem por alicerce os fundamentos do espiritismo, porque os princípios da doutrina estão sendo confirmados dia a dia pelas ciências. A mente humana se abre neste século para o conhecimento racional dos problemas espirituais. Chegou o momento do Consolador prometido pelo Cristo. Os pais espíritas precisam compreender isso e iniciar sem temor os seus filhos na doutrina, que lhes garantirá tranquilidade e confiança na vida nova que iniciam. A melhor maneira de desenvolver a educação espírita no lar é organizar festinhas domingueiras com prece, recitativos infantis de temas evangélicos, explicação de parábolas, canções espíritas e brincadeiras criativas que ajudem a despertar a criatividade das crianças. Espiritismo é alegria, espontaneidade, sociabilidade. Essas festinhas preparam o espírito da criança para o aprendizado nas aulas dos centros e para as aulas de espiritismo na escola. Então ele fala em festinhas domingueiras. Seria uma forma ali atrativa, uma forma agradável, alegre de passar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. E Herculano continua: esconder às crianças de hoje a verdade espírita é cometer um verdadeiro crime contra o seu progresso espiritual e a sua integração na cultura espírita do novo mundo que está nascendo. Que os pais espíritas não se furtem a esse dever. A educação no lar é a base de todo o processo posterior de educação escolar e de educação social que os adolescentes e os jovens irão enfrentar na vida. Não importa que alguns espíritas metidos a sabichões combatam a educação espírita. Deus os perdoará, porque eles não sabem o que fazem. O que importa é os pais se inteirarem de suas responsabilidades pessoais, que não podem transferir a ninguém, e tratem de cumpri-las. Se forem realmente espíritas, os pais saberão quanto o espiritismo lhes tem valido na vida. Que direito terão de negar aos filhos o conhecimento dessa doutrina que tanto bem lhes faz? Quererão que os filhos se extraviem no materialismo e na irresponsabilidade
que desgraça tantos jovens de hoje? Recorrendo a uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Então temos muito o que pensar e muito o que fazer. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. A quem recorrermos para acalmar nossos medos e angústias, senão aquele enviado pelo Pai, nosso Mestre Jesus, que nos disse que nunca nos deixaria órfãos? Ouvir sua voz como um sopro, como uma brisa benfazeja, a nos trazer esperanças no seu vinde a mim todos vós que sofreis? Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no fundo, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Dentre as doenças da alma que nos levam à inércia e ao vazio existencial, temos a preguiça, que deve ser observada atentamente, e para isso vamos buscar mais uma vez Joana de Ângeles, que tem desde 1989 nos dispensado estudos dos conflitos íntimos através da psicografia de Divaldo Franco. Fatores causais da preguiça. A preguiça ou propensão para inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ou caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que lhe tem sido oferecida. Surge naturalmente, expressando-se como efeito de algum tipo de cansaço ou mesmo necessidade de repouso, de recomposição das forças e do entusiasmo para a luta existencial. Todavia, quando se torna prolongado o período reservado para o refazimento das energias, optando-se pela comodidade que se nega às atitudes indispensáveis ao progresso, apresenta-se como fenômeno anômalo de conduta. É normal a aspiração por conforto e descanso. No entanto, não são poucos os indivíduos que se lhes entregam, sem que apliquem esforço físico ou moral pelo conseguir. A preguiça pode expressar-se de maneira tranquila quando o paciente se permite muitas horas de sono, permanência prolongada no leito, mesmo após haver dormido, cortinas cerradas e ambiente de sombras, sem que o tempo seja aproveitado de maneira correta para leituras, reflexões e preces. Não perturba os demais, igualmente não se predispõe ao equilíbrio nem à ação.
Lentamente, essa conduta faz-se enfermiça, gerando conflitos psicológicos ou deles sendo resultante, em face das ideias perturbadoras de que não se é pessoa de valor, de que nada lhe acontece de favorável, de que não tem merecimento nem os demais lhe oferecem consideração. Esse tormento que se avoluma transforma-se em pessimismo que propele cada vez mais as situações de negatividade e de ressentimento. Pode também transformar-se em mecanismo de autodestruição, em face da crescente ausência de aceitação de si mesmo, perdendo o necessário contributo da autoestima para uma existência saudável. A pessoa assume posição retraída e silenciosa, evitando qualquer tipo de estímulo que a possa arrancar da constrição a que se submete espontaneamente. Danosa, torna os membros laços, a mente lenta no raciocínio, apresentando após algum tempo distúrbios de linguagem e de locomoção. Sob outro aspecto, pode apresentar-se como perda do entusiasmo pela vida, ausência de motivação para realizar qualquer esforço dignificante ou algum tipo de ação estimuladora. O seu centro de atividade é o ego, que somente se considera a si mesmo, evitando espraiar-se em direção das demais pessoas, em cuja convivência poderia aurir entusiasmo e alegria, retomando o arado que sulcaria o solo dos sentimentos para a plantação da boa vontade e do bem-estar. A avaliação feita pelo indivíduo nesse estágio é sempre deprimente, porque não tem capacidade de ver as conquistas encorajadoras que já foram realizadas, nem as possibilidades quase infinitas de crescimento e de edificação. O tédio domina-lhe as paisagens íntimas, e a falta de ideal reflete-se-lhe na indiferença com que encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam emulação para novas atividades. Esse desinteresse surge quase sempre da falta de horizontes mentais mais amplos, da aceitação de antolhos idealistas como vendas, idealistas que impedem a visão profunda e complexa das coisas e das formulações espirituais, limitando o campo de observação cada vez mais estreito, que perde o colorido e a luminosidade. Em outra situação, pode resultar de algum choque emocional não digerido conscientemente, no qual o ressentimento tomou conta da área mental, considerando-se pessoa desprestigiada ou perseguida, cuja contribuição para o desenvolvimento geral foi recusada. Normalmente, aquele que assim se comporta é vítima de elevado egotismo, que somente sente-se bem quando se vê em destaque, embora não dispondo dos recursos hábeis para as ações que deve desempenhar. Detectando-se incapacitado, refugia-se na inveja e na acusação aos demais, negando-se a oportunidade de recuperação interior, a fim de enfrentar os embates que são perfeitamente naturais em todos e quaisquer empreendimentos. O desinteresse é uma forma de morte do idealismo. O desinteresse é uma forma de morte do idealismo, em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar vicejando. Pode-se ainda identificar outra maneira em que se escora a preguiça para continuar afligindo as pessoas desavisadas. É aquela na qual o isolamento apresenta-se como uma vingança contra a sociedade, não desejando envolver-se com nada ou ninguém, distanciando-se cada vez mais de tudo quanto diz respeito ao grupo familiar, social, espiritual.
Normalmente, esse comportamento é fruto de alguma injustificada decepção, decorrente do excesso de auto-julgamento superior que os outros não puderam confirmar ou não se submeteram ao seu desplante. Gerando grande dose de ressentimento, não há como esclarecer-se ao indivíduo na postura que se entrega, mantendo raiva e desejo de destruição de tudo quanto lhe parece ameaçar a conduta enfermiça. Do ponto de vista espiritual, o paciente da preguiça, que se pode tornar crônica, ainda se encontra em faixa primária de desenvolvimento, sem resistências morais para as lutas, nem valores pessoais para os desafios. Diante de qualquer impedimento, recua, acusando aos outros ou a si mesmo, afligindo no que se compraz para fugir à responsabilidade que não deseja assumir. A preguiça prolongada pode expressar também uma síndrome de depressão, mediante a qual se instalam os distúrbios de comportamento afetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedade. E como terapia para a preguiça, ela propõe: às vezes, o paciente pode receber alguma inspiração superior e interrogar-se: por que eu estou sofrendo desnecessariamente? Até quando suportarei essa situação deplorável? Isso constitui um despertar terapêutico para a mudança de conduta, sempre a depender do próprio paciente. Começam a surgir-lhe a vergonha pelo estado em que se encontra, o constrangimento pela inutilidade existencial, dando início ao labor de renovação íntima e ao desejo de reconquistar a saúde, assim como o bem-estar, sem mecanismos escapistas ou perturbadores. Surgem, então, os pródromos do equilíbrio emocional, o natural desejo pela recuperação, passando a ver a preguiça como algo enfadonho e monótono, irritante e sem sentido, causador de aflições desnecessárias, porquanto nada de útil dela pode ser retirado. Então esse já é um ponto importantíssimo quando se chega a esse sentimento, a essa sensação de inutilidade, né? Começando ali já o despontar da vergonha, um estado incomodativo, por se tornar muito enfadonho, monótono. Então já é como ela colocou, os pródromos do equilíbrio emocional. Esse processo inicial de vê-la conforme é, proporciona estímulos para a mudança de comportamento, a aceitação de novos exercícios de despertamento, liberando grande quantidade de energia armazenada que se encontrava impedida de funcionar em razão dos mecanismos de fuga da realidade. O próximo passo é a destruição da identidade de preguiçoso, de doente ou inútil, experimentando a alegria que decorre do ato de servir, dos instrumentos ativos para a produção de tudo quanto signifique realização pessoal. Em seguida, caem os antolhos, que dificultam a visão global da vida. Então, sai a venda que impedia que se visse ali essa triste realidade. Então, caem os antolhos que dificultam a visão global da vida. O ego cede lugar à necessidade de convivência e de compreensão fraternal, abrindo espaços emocional e mental para mais audaciosas realizações. Porque fechar-se nesse egotismo, fechar-se em si mesmo, nos endurece
nos insensibiliza, nos afasta do convívio com o outro, e é junto e através do outro que nós conseguimos ali conquistar motivações para agirmos, para realizarmos, para caminharmos. Certamente não se trata de uma simples resolução com efeitos imediatos, miraculosos que não existem, porque após largo período de ociosidade, todo o organismo emocional e físico encontra-se com limites impostos pela lassidão. É necessário que as leituras edificantes passem a influenciar os painéis mentais e as velhas histórias de autocompaixão a que se estava acostumado, fazendo parte do cardápio existencial, cedam lugar aos estímulos da boa convivência social e afetiva, motivando aos avanços constantes. Nesse sentido, a oração e a bioenergia oferecem recursos inestimáveis ao lado de uma psicoterapia baseada em labores bem direcionados, a fim de que o paciente volte ao mundo real com nova disposição, encontrando estímulos para prosseguir no próprio trabalho realizado. A atividade bem dirigida constitui lubrificante eficaz nos mecanismos orgânicos e nos implementos mentais, estimulando as emoções agradáveis de modo que se consiga a saúde integral. Está então provado que o sentimento de religiosidade nos ajuda a lidarmos com angústias, com os desafios. É especialmente nos lares que alicerçamos essa base espiritual religiosa alicerçada no sentimento, porque lá fora quase tudo nos instiga ao endurecimento. Busquemos então a leitura de um livro edificante, o hábito da oração, as práticas de meditação. A quarentena total ou mesmo parcial tem sido um convite a arrumarmos a nossa casa íntima. Valorizemos essa bendita oportunidade que estamos tendo. Confiantes então e agradecidos, elevemos a nossa prece, nos sentindo juntos, nos sentindo unidos, percebendo quanto é importante emitirmos vibrações amorosas uns aos outros, encarnados e desencarnados, próximos ou mais distantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.